A entrevista para faxineira é só amanhã. Acho que você errou o dia. A frase foi dita em voz alta, sem nenhum cuidado, na frente de todos da sala de espera. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras fingiram não ouvir. A mulher que estava sentada, com uma pasta simples no colo, levantou os olhos devagar. Não era confusão, era preconceito, puro e direto. Ela tinha chegado cedo. Observava tudo em silêncio. Os candidatos arrumados demais, o nervosismo disfarçado, os olhares de julgamento. Sabia exatamente onde estava. Sabia exatamente por que estava ali. Mesmo assim, foi reduzida a aparência, a cor da pele, a roupa discreta que vestia. Para aquela recrutadora, só poderia estar ali para limpar o chão. O comentário arrancou risadinhas constrangidas. A recrutadora continuou andando, segura de si, certa de que estava colocando as coisas no lugar. A mulher respirou fundo, não respondeu, não se explicou, não discutiu, apenas voltou a olhar para frente. O que ninguém naquela sala sabia é que aquela não era uma entrevista comum, não era mais um currículo disputando vaga. Aquela mulher estava prestes a assumir o cargo mais alto daquela empresa. Tinha passado meses analisando números, processos, clima organizacional. E agora estava ali, vivendo na pele exatamente o que os relatórios nunca mostram. Às vezes o preconceito não grita, ele se sente autorizado. E naquele momento, uma frase dita sem pensar estava prestes a custar um emprego inteiro. Você já foi julgado antes mesmo de abrir a boca? Ou já viu alguém ser diminuído só por não parecer importante? Essa história vai além de uma entrevista. Ela expõe como o racismo e a arrogância costumam escolher mal suas vítimas. E como às vezes a resposta não vem em palavras, mas em decisões que mudam tudo. Antes de continuar essa história, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal, porque histórias como essa fazem a gente repensar atitudes que muita gente ainda trata como normais. A mulher estava sentada na sala de espera havia alguns minutos. Observava em silêncio o movimento da empresa, o entra e sai de candidatos, o som distante de teclados e telefones tocando. Usava roupas simples, bem passadas, cabelo preso. Nada chamativo, nada que chamasse atenção além do necessário. Ao redor dela, outras pessoas folheavam currículos, ensaiavam respostas em voz baixa, respiravam fundo tentando controlar o nervosismo. Havia candidatos para diversas vagas, analistas, assistentes, supervisores. Todos aguardavam serem chamados pelo nome. Quando a recrutadora apareceu na porta, com um clipboard na mão, passou os olhos rapidamente pela sala. Parou diante da mulher sentada mais próxima da parede e falou, em tom alto o suficiente para todos ouvirem. A entrevista para faxineira é só amanhã. Acho que você errou o dia. O ambiente ficou pesado. Alguns candidatos abaixaram a cabeça. Outros trocaram olhares desconfortáveis. A mulher demorou alguns segundos para responder, tentando entender se tinha ouvido certo. Perdão, como é? Perguntou com a voz firme, mas educada. A recrutadora suspirou impaciente. A vaga de limpeza não é hoje. Se quiser, pode voltar amanhã no horário certo. A mulher respirou fundo. Não era confusão. Ela sabia disso. Não tinha falado em nenhum momento sobre vaga de faxineira. Estava ali pelo mesmo motivo que todos os outros. Mesmo assim, foi rotulada sem sequer ser perguntada quem era. Ela apenas ajeitou a bolsa no colo, levantou o olhar e disse: "Acho melhor eu aguardar. Meu nome ainda não foi chamado." O clima ficou ainda mais tenso. A recrutadora franziu a testa, claramente irritada, e saiu andando, murmurando algo inaudível. A mulher permaneceu sentada, em silêncio, observando. E ali, naquela sala, ninguém imaginava que aquela conversa definiria o futuro de mais de uma carreira dentro daquela empresa. O que você teria feito no lugar dela? Levantaria e iria embora ou permaneceria ali?
A mulher tentou explicar que estava ali para uma entrevista, mas a recrutadora interrompeu, dizendo que aquele tipo de vaga não exigia currículo impresso nem postura formal. O tom era de deboche. Alguns candidatos abaixaram a cabeça, outros fingiram não ouvir. O silêncio constrangedor dizia muito sobre o ambiente. Você acha que alguém deveria ter se posicionado ali? Enquanto aguardava, ela observava a movimentação da sala. Reparou que candidatos brancos eram chamados pelo nome. Recebiam água, sorrisos e explicações detalhadas. Com ela, o tratamento era seco, impaciente, quase agressivo. A diferença não estava nas roupas, era no olhar. Já viveu ou presenciou algo assim? Conta nos comentários. A recrutadora voltou minutos depois e avisou que a entrevista talvez nem acontecesse, porque o perfil dela não combinava com a cultura da empresa. Sem analisar currículo, sem fazer perguntas, apenas um julgamento rápido. A mulher respirou fundo, manteve a postura e agradeceu. Aquela calma parecia incomodar ainda mais. Um gerente passou pelo corredor, cumprimentou alguns candidatos e ignorou outros. Quando seus olhos cruzaram com os dela, houve um segundo de hesitação, como se ele tentasse lembrar de onde a conhecia. A recrutadora percebeu e se apressou em dizer que estava resolvendo um problema na recepção. Sentada novamente, a mulher segurou a bolsa com força. Não era medo, era decisão. Ela sabia exatamente por que estava ali e o que estava prestes a acontecer. E você, no lugar dela, teria ido embora ou esperado até o fim. O clima da sala muda quando a recrutadora retorna, agora com uma prancheta nas mãos e o mesmo olhar de julgamento. Ela começa a chamar alguns nomes para entrevistas técnicas, ignorando completamente a mulher que havia sido confundida com faxineira. A exclusão é silenciosa, mas gritante. Quem observa percebe o constrangimento, mas ninguém diz nada. Você já presenciou esse tipo de preconceito disfarçado de rotina corporativa? Enquanto espera, a mulher observa cada detalhe. Os quadros na parede, os slogans sobre diversidade, as frases prontas sobre igualdade de oportunidades. Tudo aquilo soa vazio diante do que acabou de acontecer. Ela respira fundo, não por nervosismo, mas por lucidez. Ali, naquele espaço, ela já entendeu mais sobre a empresa do que qualquer relatório poderia mostrar. O que você faria no lugar dela? Iria embora ou esperaria o momento certo? Um candidato ao lado puxa a conversa, pergunta para qual vaga ela está concorrendo. Ela responde com tranquilidade, sem revelar muito. O rapaz comenta que a empresa parece exigente, mas justa. Ela sorri de canto, como quem já sabe a resposta. Justiça, ali, parecia depender demais da aparência, da cor da pele, da roupa. Quantas portas você acha que já se fecharam assim, antes mesmo de uma palavra ser dita? Minutos depois, a recrutadora retorna apressada. Cochicha algo com um gerente que acabara de chegar. Ele olha para a sala, passa os olhos por todos e para exatamente na mulher que estava sentada em silêncio desde o início. O olhar dele muda, a postura também. Algo claramente não saiu como planejado. O ambiente fica tenso. Você consegue sentir quando a verdade está prestes a aparecer. Antes que qualquer nome seja chamado, o gerente pede atenção de todos. Diz que houve um ajuste inesperado na agenda e que uma entrevista estratégica será feita ali mesmo, sem aviso prévio. Os candidatos se entreolham, confusos. A mulher se ajeita na cadeira, tranquila. Ela sabe que aquele é o momento. E a expressão da recrutadora começa a revelar que o erro cometido minutos antes pode custar caro. A sala de reuniões ficou em silêncio quando a mulher entrou acompanhada pelo presidente do conselho. A recrutadora, confiante minutos antes, sentiu o chão sumir. O homem pediu que todos se sentassem e anunciou que aquela reunião não era uma entrevista comum, mas a apresentação da nova liderança. Você já sentiu o peso de um julgamento errado cair sobre você de uma vez?
A mulher começou a falar sem levantar a voz. Disse que não estava ali para constranger ninguém, mas para observar processos, atitudes e valores. Contou que passou pela recepção, pela sala de espera e pela triagem como qualquer candidata, porque acreditava que cultura se mede no detalhe. Quantas empresas dizem ser inclusivas, mas falham no primeiro contato? A recrutadora tentou se explicar, alegou confusão, agenda cheia, pressão. A resposta veio firme: confusão não escolhe tom nem roupa para acontecer, preconceito escolhe. A sala respirou fundo. Alguns abaixaram a cabeça. Outros perceberam que também já tinham se calado diante de situações parecidas. Você teria coragem de admitir que errou ali? Sem anunciar punições, a nova chefe pediu relatórios, critérios de seleção, linguagem usada, diversidade dos contratados. Pediu também depoimentos anônimos dos candidatos que aguardavam do lado de fora. Disse que ouviria quem quase nunca é ouvido. Que mudanças reais começam quando a escuta é honesta. Na sua opinião, escutar muda tudo? Antes de encerrar, ela avisou que decisões seriam tomadas ainda naquele dia. Não por vingança, mas por coerência. Que ninguém ali perderia o emprego por um erro isolado, mas atitudes repetidas não seriam toleradas. A recrutadora engoliu seco. O clima mudou. Algo estava prestes a acontecer e ninguém sabia como sairia daquela sala. Na sala de reuniões, com todos os novos contratados reunidos, a dona da empresa pediu silêncio e disse que ia apresentar a nova gerente de operações, que teria poder direto de decisão, inclusive sobre promoções e demissões. Quando Mariana entrou pela porta, os cochichos tomaram conta. A mulher da recepção ficou em choque. Aquela que ela achava ser uma faxineira era a nova chefe. A nova gerente caminhou até a frente e respirou fundo antes de falar. Disse que antes de qualquer decisão, ela precisava de sinceridade, humildade e empatia de cada um. A postura de cada funcionário mostrava muito mais que o currículo e que a empresa dela precisava de gente com caráter. A mulher da recepção abaixou a cabeça. Mariana então fez um discurso sobre respeito e igualdade. Disse que ninguém deveria ser julgado por aparência, cor da pele ou cargo. Revelou que sentar na recepção e observar como cada pessoa era tratada foi a verdadeira entrevista. Muitos funcionários ficaram emocionados com as palavras. A gerente revelou que decidiu manter a maioria dos contratados, mas que a empresa precisava de um novo começo. E isso incluía também a recepção. Com educação e respeito, ela agradeceu à antiga recepcionista pelo tempo dedicado ali, mas disse que não havia espaço para atitudes como a que presenciou naquele dia.